Um mundo desconhecido por muitos. Você realmente sabe o que aconteceu antes do dilúvio? Nesse vídeo você vai descobrir os segredos de uma era que a humanidade esqueceu. Então vamos entrar nessa jornada da fascinante história da humanidade, desde a criação até a Arca de Noé. Prepare-se para ver os relatos bíblicos sob uma nova luz. Por que as pessoas viviam tanto tempo? Por que a maldade da humanidade cresceu tanto? Será que existiam gigantes? E a civilização já era avançada nesse tempo? São algumas das perguntas mais comuns das pessoas. Nesse vídeo você verá de forma ampla e detalhada sobre esse período antediluviano. Mas antes, se você já gostou desse tipo de vídeo, já curte o vídeo, se inscreva no nosso canal, comenta aí o que você quer assistir no próximo vídeo, qual sua dúvida. E não esquece de ativar o sininho de notificações, viu? Vamos iniciar. Como foi a era pré-diluviana? A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecados. Obviamente, a primeira família antes do dilúvio foi a família de Adão, os primeiros seres humanos a serem criados por Deus, Adão e Eva. Deus os criou livre para que pudessem desfrutar do jardim que Deus criara para eles. Sim, o famoso Jardim do Éden. Mas por desobediência, comeram de um fruto que Deus disse que não poderia ser comido, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois de serem expulsos do Jardim do Éden, se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Mas antes, é importante destacar que depois do pecado da desobediência, eles receberam as suas consequências, como a expulsão do Jardim do Éden, a ruptura da comunhão com Deus, trazendo assim a morte física, o sofrimento e o nascimento da depravação da humanidade, além do trabalho arduamente para o homem e as dores de parto para a mulher. A humanidade ficou inclinada para o mal. Deus criou um mundo perfeito e bonito para que o homem e a mulher pudessem desfrutar, mas eles escolheram conhecer o mal. Como se sabe, o primeiro filho do casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois desse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Caim deu a essa cidade o nome do seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia, em Gênesis capítulo 4. O desenvolvimento do mundo diluviano. Diferentemente do que teorias extra-bíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz, conforme diz Gênesis capítulo 1. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual, à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme defendido por algumas teses científicas. Isto fica muito claro quando olhamos para os relatos bíblicos sobre o período antediluviano, como foi dito. Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, como Jabal, Jubal, Tubal-Caim, e a sociedade antediluviana aprendeu a habitar em tendas, criar rebanhos de gados e desenvolver artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas através do trabalho com o cobre e ferro, conforme vemos em Gênesis capítulo 4, versículos 17 a 22. Vemos também que depois, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, conforme as instruções divinas. Então, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, fica claro que o mundo antediluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. Mas quanto tempo durou o período antediluviano? Já foram feitas muitas tentativas de datar esse período, mas todas sem sucesso.
Na verdade, o único registro que fornece algum dado cronológico é aquele presente na lista genealógica de Gênesis capítulo 5. No entanto, é impossível estabelecer datas a partir deste registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito, e nem o propósito de qualquer genealogia bíblica. Mas, com base na lista genealógica de Gênesis capítulo 5, pelo menos os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo mundo antediluviano provavelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas. Naquele tempo havia apenas um idioma e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e para a transmissão da informação. O pecado no período antediluviano. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um dos descendentes de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia. Nas páginas bíblicas, duplo homicida que se orgulhava da sua crueldade. O próprio Caim, após ter matado seu próprio irmão Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Então o mal foi decaindo sobre a humanidade cada vez mais. Além de Caim e Abel, Adão e Eva teve outro filho chamado Sete. A linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus, mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Podemos citar aqui alguns personagens bíblicos bastante conhecidos antes do período pré-diluviano, como Adão, Caim, Abel, Sete, como já foram mencionados, assim também como Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque, Noé e a sua família. No livro do Gênesis capítulo 6, fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é a que essa mistura se tratou da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. A Bíblia também diz que havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A destruição do mundo antediluviano. No período antediluviano, também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento, conforme vemos em Hebreus capítulo 11. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado para não ver a morte. Por último, foi naquele período que viveu Noé. Ele nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos anos finais do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. A Bíblia diz que a sua família foi a única a ser poupada, quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação da depravação generalizada daquela civilização. E foi assim que o período antediluviano chegou ao fim. Com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro registra o fim da história antediluviana, de forma bem clara, conforme diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 20, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto por águas do dilúvio. Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, permitiu que o mal entrasse na humanidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu esperança. E a esperança foi que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus, o seu Filho unigênito, conforme diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora a desobediência, o pecado, Deus nos amou tanto
que enviou o seu único filho, para que pudéssemos ter a oportunidade de um dia poder estar com Ele. Hoje, esse Deus amoroso, Ele te dá a oportunidade de conhecê-lo, de querer estar perto dele, de rejeitar, renunciar o pecado, para que um dia você também possa estar com Ele, quando Jesus voltar. Não perca essa oportunidade. Aceite a Jesus como seu Salvador. Se você chegou até esse presente momento, comenta: Deus amoroso. Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se gostou, não esquece de curtir esse vídeo. Agora, se você quer aprender sobre a verdadeira história de Jesus, na descrição temos o link para você assistir o vídeo completo sobre tudo e sem mentiras sobre a história verdadeira de Jesus. Até o próximo vídeo.